Fala, povo abençoado do Senhor, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje traz como título As Cortinas do Tabernáculo. O texto áureo diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 11. O texto bíblico nosso se encontra em Êxodo 26, do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Dá uma paradinha, faça a sua leitura e depois nós vamos caminhar juntos até a conclusão da lição. Amém? Eu vou ler apenas o versículo de número 1, que diz: o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino traçado, de estofo azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obras de artífice, palavra do Senhor. Temos 3 objetivos hoje. Primeiro é classificar a coberta e as cortinas do tabernáculo. Segundo é descrever a simbologia das cortinas do tabernáculo. E terceiro é expor o significado simbólico das cores da cortina do tabernáculo. Pois bem, na lição passada, nós estudamos a relação da pia de bronze com a vida de pureza e santidade do crente nos tempos contemporâneos. Vimos também a importância dessa doutrina para o dia a dia da vida cristã. Na lição de hoje, irmãos, porém, estudaremos a relação das cortinas do tabernáculo com as verdades espirituais. O nosso objetivo é extrair dessa comparação lições que edifiquem a nossa vida cristã. Veremos, irmãos, isso aí que é bacana, sabe? É esses detalhes que nos deixam empolgados, porque nós vamos ver que Deus, ao longo das revelações da Escritura Sagrada, sempre usou coisas simples para ensinar verdades espirituais. Foi assim no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento e especialmente no ministério de Jesus Cristo. As suas parábolas são provas cabais desse tipo de ensinamento. Pois bem, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre as cobertas e as cortinas do tabernáculo. Agora tem um detalhe, irmãos. Embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais e nas cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura muito fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano no deserto. As cobertas e as cortinas dos tabernáculos, elas estavam classificadas da seguinte maneira. Primeiro, nós tínhamos as cobertas exterior, ou a coberta exterior. A coberta exterior era feita de animais de peles marinhos, texugo ou golfinho. Olha que detalhe, hein? O desenho não expressava beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Na verdade, era um material rústico. A estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la. E é isso que nós precisamos imaginar, ver aqui na nossa mente. Imagine você aí uma estrutura de madeira de acácia, forrada com ouro por dentro e coberta de pele de animais diversos por fora. Não era algo muito bonito de se ver. Concorda comigo? Era, na verdade, bem feinho, mas era assim o tabernáculo. Porém, é inevitável, irmãos, não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João disse o quê? Que ele se fez carne e habitou entre nós. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus, ela é vívida. Isaías 53, versículo 2, o que ele falou?
porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era assim a coberta exterior, mas tinha também as cortinas internas. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho, como diz o versículo 14 do texto base. Por baixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de pele de cabra branca, sem ser tingidas. E por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente pelo lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco fino, com bordado das figuras dos querubins. As suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina, ela lembrava o quê? O céu de glória, como diz João, capítulo 14. Então, toda essa imagem, irmão, nos aponta alguns símbolos de extrema importância. Primeiro, a cortina tingida de vermelho aponta para Cristo, o seu sacrifício na cruz, porque o vermelho é símbolo do sangue de Jesus Cristo para a remissão do pecado. Segundo, as cortinas feitas de pele de cabra branca, sem serem tingidas, revelam uma ideia de pureza e justiça do nosso Senhor e Salvador, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, e Paulo, como fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 9. E a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Assim, meu irmão, minha irmã, o tabernáculo ele tipifica ou tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de Jesus Cristo, como diz o salmista no Salmo 32, versículo 1 e 2, e Romanos capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 8. Se você é, na verdade, um leitor atento, você vai perceber, como eu percebi, que todo o cortinado do tabernáculo ele era colorido. As cores sempre tiveram um significado especial na cultura do povo judeu. A diversidade de cores, bem como a matéria-prima material, apontava para uma completude salvífica. Na verdade, a ideia da nossa lição desse trimestre, ela vai fazer justamente isso. Nos fazer pensar na completa obra de salvação feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tópico segundo, nós veremos o cortinado do pátio do tabernáculo. Primeiro, a simbologia, e vamos ver os seus significados. Bom, descrever a importância das cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. A precisão, meus irmãos, dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, os metais, o tecido, as tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a uma tipologia singular com relação à pessoa e à obra do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. O que significava, na verdade, o cortinado? Primeiro, era a separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer separação dos pecadores. Para entrar no pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Assim, dessa forma, as cortinas elas faziam a separação entre o santo e o profano, como diz Êxodo 38, do 9 ao 13. Nesse sentido, irmãos, a imagem do cortinado de linho torcido simbolizava a pureza de Deus no mundo de impurezas. É o símbolo da santidade e da pureza de Deus, pois
como homem, o nosso Senhor não teve mácula, conforme ele mesmo indagou aos seus opositores, João capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? E aqui há, irmãos, uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Por quê? Porque na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas ela está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido e uma vez que tenha confessado o senhorio de Jesus Cristo em sua vida. Então, o cortinado significa separação, porém também significa santidade. A santidade é a separação absoluta do pecado e a dedicação exclusiva a Deus. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo que tinha dentro, revelavam a santidade de Deus. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Em tempos atuais, ou os tempos atuais, eles nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Jesus Cristo. Irmãos, ter a consciência da santidade bíblica significa estar disposto a viver de fato e de verdade na contramão do mundo, como diz 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 15. O lindo de tudo isso é perceber que Jesus ainda hoje faz a mesma oração para que todos nós, crentes nele, sejamos santificados. A santificação, ela nos torna um com o Senhor Jesus Cristo e nos torna santos como ele é. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Assim, dessa forma, dessa maneira, da vontade de Deus que todos nós sejamos salvos de todos os pecados, tanto os atuais como o original. Ou seja, os pecados atuais são aqueles que nós cometemos voluntariamente, ao passo que o pecado original é aquele que herdamos, do primeiro Adão. Todo pecado, ele é limpo pelo sangue de Jesus Cristo. Temos que morrer para o velho homem. Paulo, falando aos Romanos, capítulo de número 6, ele diz, sabendo isto, que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais a ele. Deus, irmãos, nesses últimos dias, ele está nos chamando a viver uma verdadeira vida de santidade. Precisamos agradecer a ele pela bendita luz que ele está nos dando. Paulo, falando a Timóteo, ele diz, de sorte que se alguém se purifica dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Ele quer dizer que nós temos que ser purgados da impureza e de todo tipo de pecado. A santificação nos torna santos e destrói a linhagem do pecado, destrói o amor ao pecado e, mais ainda, destrói a carnalidade, ou seja, ele nos purifica e nos torna mais brancos que a neve. Glória a Deus por isso, meu irmão. E o terceiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre as cores das cortinas do tabernáculo. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem, não era de qualquer maneira, não. Havia uma ordem em que essas cores elas eram mencionadas. Azul, púrpura, carmesim e branco.
Essas cores estavam na porta da entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde por meio do ministério do sacerdote, o pecador ele se encontrava com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, né, os discípulos de Cristo, essas cores apontam para a obra de Cristo que envolve a remissão do pecado, tanto do passado como do presente e também do futuro. É obra completa de salvação. Aí tinha a cor azul, azul celeste. É uma cor que remete ao céu, indica a origem celestial de Cristo, da sua divindade. Nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, fez-se homem na terra e depois da sua ressurreição e vitória contra a morte, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória que antes, né, de um mundo existir. Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor edifica e zela pela sua igreja. A noiva que também um dia, brevemente, ele virá buscar. Tinha a cor púrpura. Púrpura era um tecido roxo, obtido de moluscos que estavam no fundo dos mares. Uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor ela é uma figura de realeza e divindade do Senhor, como diz Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21, bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenar. O nosso Deus, irmãos, e isso que é interessante, o nosso Deus, porque os tempos passam, as eras e as épocas, mas ele não perde o controle da história. Ele está no controle de tudo. E a cor escarlate, né, que é o carmesim, uma cor de sangue, né, vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério do Calvário, o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro, ela aponta para a glória vindoura do reino, ou do reinado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nosso Senhor, ele sofreu, foi ferido e derramou o seu sangue remidor, como nos revela Apocalipse capítulo 19, versículo 13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E temos a cor branca do linho torcido, ou seja, meu irmão, num sentido especial, o linho torcido, né, tecido rústico, batido, ele lembra a humanidade de Jesus e o seu sofrimento no nosso lugar. Lembra também o fato de que a morte de Cristo nos tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor. Não tem como não pensar, né, na última noite de vida de Jesus Cristo, meu irmão. Ele estava ali com os seus discípulos no cenáculo, e ali acontece o ato final entre eles e a consumação de toda a sua vida. Agora, há um detalhe, né, nesse ato que o Senhor deixou muito claro para muitos. Ele está assentado, né, em volta da mesa para cear, estão os discípulos também. Jesus toma o pão, partiu e instruiu a tomar e a comer. E o que é que ele quis dizer com isso? Considerando que ele estava presente na carne, qual foi o significado de partir o pão? Essa é a pergunta que não quer calar. Pois bem, através desse ato, o Senhor Jesus Cristo declarou diante de Deus, e diante dos anjos, e diante dos homens, que ele não hesitaria em morrer pela humanidade, meu irmão. Não haveria limites. Ele seria fiel até a morte. Assim como ele tinha sido fiel em vida e vivido cada dia consciente de tudo o que acontecia ao seu redor, agora ele cravaria o seu interior na cruz. Seria fiel até a morte. Aí não tem como não pensar no seguinte, que o propósito real, nosso cristão, né, ou de cada cristão, não é tão somente ser salvo do inferno e ir para o céu. É tornar-se filho de Deus.
é assumir de verdade o caráter de Jesus Cristo para permanecer diante dos homens. E no caso necessário, até mesmo ser sentenciado à pena máxima, à morte, recusando-se a pecar, não aceitando se curvar, irmão, diante de Satanás, preferindo a morte que desonrar o bom nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até mesmo o sacrifício de Jesus Cristo. Então, se o caráter de Jesus, ele entrou em você e em mim, então, em termos de propósito, isto nos torna como ele. Fez-nos de fato como ele. E bendito seja o nome do Senhor Jesus por isso. O seu Espírito nos é dado, bendito seja o nome do Senhor. O seu Espírito está em nós, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por essa mesma fidelidade inextinguível que caracterizou o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero concluir, meu irmão, essa nossa aula de hoje, dizendo o seguinte, que o escritor aos Hebreus, ele nos exorta a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaremos misericórdia e seremos achados debaixo dessa graça bendita no tempo oportuno e seremos auxiliados. Jesus é o sumo sacerdote perfeito que nos deu esse privilégio para desfrutarmos da sua presença santa, da presença santa de Deus mediante a fé. Não tenha receio, meu irmão, minha irmã, de adentrar a presença de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, com ousadia. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro, no nome